Super Tribo apresenta agora a terceira e, infelizmente, a última parte da entrevista com JP Martins. E o tema será o cinema e os super-heróis. O que será que o Jota pensa dos filmes de super-heróis? É isso aí, vamos lá! Salve, salve, tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Estamos aqui com o nosso convidado, uma verdadeira enciclopédia da cultura pop, uma verdadeira lenda da cultura pop no Brasil, que é JP Martins, tradutor, editor. O que mais, JP? Posso falar? Tem N coisas, né? Eu sou psiquiatra e psicanalista também, mas isso não importa aqui. E nós vamos aqui falar de super-heróis no cinema. A gente vai fazer um apanhado, pessoal, dos filmes de super-heróis, né? E a gente pode aí até fazer uma extensão do Super-Homem de 78 até a Era Marvel aqui, para a gente ver o que veio mudando ao longo desse gênero no cinema. Então eu trouxe aqui um especialista, uma pessoa que dispensa apresentações, porque como eu disse, um outro vídeo sobre quadrinhos, essa pessoa aqui, ó, ajudou a sedimentar o universo Marvel e DC no Brasil. Então vamos lá, JP. Nós estamos vivendo aí a era Marvel, né? No cinema, lotado, e que a Marvel conseguiu rebanhar uma série de fãs. Mas eu queria saber de você o seguinte, dos super-heróis no cinema, o que te atraiu, o que te atrai, qual aquelas derrapadas que você percebe? Eu tenho uma opinião, não vou dar porque você é o entrevistado. Depois, se você me perguntar, eu vou responder. Eu tenho opinião aí sobre alguns filmes. Vou querer ouvir. Queria saber de você aí, dos super-heróis no cinema. O que mais te atrai, o que te fala assim, ó, isso aqui é certeiro e aquilo ali, pelo amor de Deus, que eu quero distância. Eu acho que o melhor material de super-heróis do cinema é aquele que mais respeita e que mais dialoga com os quadrinhos. Concordo plenamente. Por duas razões. Primeiro uma só razão mesmo. É um material que já foi aprovado por uma legião de leitores e foi testado, foi burilado, muito pelo relacionamento com esses leitores. Ele chega muito bem elaborado. Toda vez que o cinema tentou inventar novidades em cima de elementos dos quadrinhos, sem levar isso em consideração, pisou na bola. Então, acho que assim, tudo que veio antes de X-Men, a maior parte deve ser jogada no lixo. Tem uma ou outra coisa que é notável, por exemplo, o Super-Homem de 78, né, é espetacular. Mas muitas coisas sempre foram muito fracas. Um exemplo, Jorge. Os Batmans anteriores ao Nolan. Por exemplo, a primeira história do Batman é assim, esteticamente é muito bonita, realmente é muito, eu gosto muito da estética daquele filme, mas o roteiro é paupérrimo, né, do Coringa, e aquela coisa batida do Coringa, ser o cara que matou os pais do Bruce Wayne e assim por diante. Pelo amor de Deus, quantas vezes você viu isso? E ainda repete depois, recentemente, na história no filme do Demolidor, em que o rei foi o cara que matou o pai do Mordecai. Pelo amor de Deus. E não respeitar aquilo que foi burilado nos quadrinhos ao longo de tantos anos. Porque uma coisa que eu penso, assim, os quadrinhos eles são muito interessantes porque durante muito tempo eles foram a mídia que tinha feedback mais imediato do seu público. Então, por exemplo, quando um diretor de cinema produz um filme, faz um filme, ele leva, digamos, de 6 meses a 2 anos para esse filme chegar ao público. E aí, só depois de 2 anos dele ter começado, ou depois de 6 meses de ter começado, se ele for muito rápido e a produção for muito barata, é que ele vai ter o retorno para saber se aquilo agradou, se não agradou, ou até mesmo as críticas que poderiam ajudá-lo.
Quadrinho não. Quadrinho, durante muito tempo, ele era imediato. Vendeu, né? Porque o sujeito começava a produzir os quadrinhos 3 ou 4 meses antes e 3 ou 4 meses depois ele já tinha resposta imediata. Se aquilo deu certo ou não, se aquela capa foi boa, se aquele personagem vendeu. A gente mesmo, no Abril, a gente tinha essa vivência, né? A gente sabia, dependendo do personagem que entrava, dependendo de quem estava na capa, a venda subia ou aumentava, as cartas que a gente recebia, né? Então, o Quadrinhos, ele dava esse retorno muito grande e ele respondia imediatamente, porque se aquela linha de roteiro parecia não agradar o leitor, o roteirista, o quadrinista sabia disso rapidamente, já revertia, já modificava. Se determinado traço de desenho não estava agradando, mudava aquilo rapidamente, né? Então, o Quadrinhos ele tinha essa capacidade de ser burilado. Por isso que eu estou dizendo, esse material chegou às mãos de Hollywood muito bem elaborado. Então, você não pode chegar e subestimar o potencial disso, que eram coisas que aconteciam antes. Uhum. Coisas que aconteciam antes, quando você pegava histórias de super-herói que não tinham nada a ver, ele só tinha o nome da personagem. Inclusive, a Marvel fez isso, né? Com o Capitão América. A Marvel fez isso América. demais. O Capitão América com capacete, O Quarteto assim Fantástico. O Nick Fury dele, o Quarteto Fantástico não chegou a ser lançado, né? O próprio material de seriados dele, Homem-Aranha. Nossa! Se assistir aquilo tinha gosto de mais um seriado divertidinho. O Hulk tinha uma coisa interessante, mas se você for ver o Hulk do seriado do Lou Ferrigno, é muito mais pobre do que uma caquinha do que se tira do Hulk dos quadrinhos, né? O que se pode fazer com ele. Então, no momento em que os estúdios começaram a se dar conta de que tinham um material bom em mãos, isso mudou. Agora, não mudou porque eles aprenderam, mudou porque reciclou, né? Porque o que acontece? E quando saiu quando foi lançado o X-Men, isso era 2000. 2000, eu tinha 40 anos. Ou seja, era a época em que a minha geração estava mandando. Havia 5 a 10 anos. Ou seja, uma geração que cresceu lendo esses gibis. E exatamente. Grande, né? Aí saíram os antigos que não sabiam do material, entrou esse pessoal, começou a pegar e aí deu certo. E aí o que acontece? Quando esse pessoal chegou, esses novos produtores chegaram, conhecendo o material, sabendo do valor desse material, eles começaram a usar e começaram a acertar. É óbvio que eu cito os X-Men, mas se você pega o Blade antes, ele já era um material mais fiel, né? Mais fiel a esse espírito, a essa mitologia da rica que a personagem, o universo dele tinha. Voltando ao Batman, agora eu fiquei curioso. Você falou que todos são lixos. O Batman do George Clooney eu não ia considerar. Porque esse aí foi o lixo dos lixos, né? Mas assim... Não, é que assim, o do George Clooney eu achei tão fora da expectativa que eu acabei gostando, mas não é uma história do Batman. Então... Vou fazer uma pergunta para você, Jota. É que uma vez eu debati com um amigo meu. Na sua opinião, o Batman que você conhece, todo mundo tem um Batman na cabeça. Sim, cada um tem o seu. Adams, na sua opinião, ele foi pro cinema? Eu acredito que sim, nos dois primeiros filmes do Nolan. Ele estava lá. Já no terceiro, eu não gostei. Porque, na verdade, eu tenho uma ideia muito específica do Batman. Para mim, eu não gosto do Batman sofrendo demais. Tá? Por exemplo, a sequência do Bane, para mim, ela tinha que ser apagada. Batman com problemas emocionais, com dores íntimas, essa coisa toda não me agrada. Porque eu tenho uma ideia assim, de que o sujeito ele chegou num clímax, né? Num auge da perfeição física e mental, que não é de se esperar que ele tenha essas dores e sofrimentos que eu tenho, essas crises existenciais que eu tenho. Tá, mas isso é fantasioso. Sim, mas isso é super-herói. Então, eu não me importo muito. Quer dizer, é a mesma coisa que você
você assistir os filmes do James Bond esperando muita profundidade, muito sofrimento. Eu acho que, na verdade, esse último James Bond, do Craig, ele tem um pouco mais de angst, de dor, de angústia, de sofrimento, mas é moderado. Porque se você for perceber, o sujeito é infalível, com uma capacidade de raciocínio, presença de espírito físico espetacular. É isso que eu espero quando eu vou assistir James Bond. James Bond. Eu não quero esse cara sofrendo, chorando, bebendo, enchendo a cara, sofrendo muito. Ai, meu Deus do céu. Bom, se eu for fazer isso, eu vou ler Clarice Lispector. É outra ideia, entendeu? Essa é a minha questão. Tanto com você, Jota, porque o Batman no terceiro ato do Nolan, igual bem que você falou, assim, a gente não imagina o Batman desistindo de ser Batman. Não, pois é, exato. Eu retraduzi recentemente, porque eu ainda traduzo gibis, mas num volume muito, muito pequeno. Desde 2004, a área de entretenimento, a área editorial e tradução deixou de ser uma das minhas fontes de renda mais importantes. Então, mas eu continuo agora como diletante. Então, alguns editores têm pena de mim, acabam me passando uma coisinha ou outra, e às vezes me passam uma porcaria, né? Eu tive que retraduzir o Batman Ano 2, que é terrível. E é terrível, entre outros motivos, é uma péssima história, porque ele bota um Batman numa dor de corno, num sofrimento desgraçado, apaixonadinho, tremendo, e em contato com o assassino dos pais, que é uma ideia também absurda, sabe? É você colocar o personagem numa situação difícil de transformar em roteiro, na qual você corre o risco de não respeitar muito do traçado desse personagem, que é o que essa história faz. Mas é de uma chatice tremenda, justamente porque pega essa coisa. Se eu vou ler uma história do Batman, eu não quero um sujeito falhando, errado e fazendo bobagens ou sofrendo como eu sofro. Eu admito o tipo de angústia produtiva de um Batman, do Batman 1, né? Seria o Begins. No começo. Exato. Mas quando eu falo. É porque, na verdade, eu estou falando também do Batman Ano 2. Ele foi publicado imediatamente depois do Batman Ano 1 do Miller. O que foi uma tremenda covardia. Foi uma tremenda covardia, porque você coloca uma das maiores obras em quadrinhos de todos os tempos, e aí você coloca uma coisa medíocre. Um desenho esquisito, né? Pois é, o McFarlane ainda aprendendo a desenhar. O Batman, do Batman 1, ele é um sujeito angustiado, mas é aquela angústia legal em super-herói, porque produz, faz com que ele haja, torna ele um homem de ação. E o Batman do Ano 2 é um sujeito que ele não precisava estar lá na história, ele tropeça na história inteira, as coisas acontecem e ele só se dá bem no final porque ele é muito amigo do roteirista, do desenhista, que quebraram um galho para ele, porque senão ele ia... né? Não, tem várias situações assim que ele escapa porque alguém apareceu e salvou, ou porque teve uma sorte, alguma coisa assim. Pô, não é esse o Batman que eu espero. Que isso fique bem claro, né? Essa é uma exigência minha em relação a super-heróis, não a personagens, a protagonistas de outras histórias. Tem outras histórias que eu quero ver o sujeito errando. Eu quero ver o sujeito errando como eu erro e ver como é que isso é projetado numa tela, é projetado numa peça de teatro, é projetado num quadrinho, num filme, né? Porque eu quero me enxergar nisso. Mas não quando eu estou afim de um escapismo, que é o que é uma história de super-heróis. Que é o gênero, né? Que é o gênero. E vem cá, e quais são os seus... A gente já vai sair do Batman, vai entrar nos X-Men. No Batman Begins... E qual é esse momento que você fala assim, nossa, esse aqui que você disse que esse é o Batman? Olha, eu gostei muito com o Coringa e com o Duas Caras no segundo filme. E o momento em que ele começa as primeiras cenas do Batman Begins, em que ele começa a agir na cidade, isso me deu um prazer inenarrável, sabe? Muito parecido com a volta dele em Cavaleiro das Trevas, quando ele depois daquela chuva que lava a alma dele, ele começa a aparecer. Então essa foi uma sensação muito boa e assim, mostrou um sujeito muito assertivo. Quer dizer, é exatamente o que eu espero do Batman.
Então, e na história inteira ele se mostrou assim. E foi uma coisa que me agradou bastante. Aquela cena final, quando ele mostra a carta do Coringa e o bate-sinal no fundo, é muito legal, né? Você arrepia, né, cara? Você fala, puta, isso aí é... E dos X-Men? Você fala que os X-Men e realmente foi um marco, foi o pontapé inicial aí para essa onda de super-herói. Olha, os X-Men, ele assim, é interessante falar deles porque os 2 primeiros filmes abriram essa safra. Apesar de você ter tido Blade antes e Darkman, que não é da Marvel, não sei o quê, mas eu acho que na verdade era uma história de super-herói, né? E inspirada no material que via depois. O que inaugura essa safra que nós estamos tendo hoje foi os X-Men. Mas os X-Men degringolaram demais depois. Aquilo que era interessante virou cacuete a partir do terceiro filme. O primeiro e o segundo filme foram excelentes. Eu assisti os X-Men em San Diego. Então Legal. Fiquei empolgadíssimo. Ali no ato. E quando na época eu era um dos sócios do Omelete e eu estava lá e eu escrevi. Então tem no Omelete um texto meu em que eu começo dizendo, né? Fãs de quadrinhos, fiquem tranquilos, o filme é bom, né? Mais ou menos isso. Porque realmente eu vi aquilo lá, era o que eu dialogava com os X-Men que eu curtia desde 75. Porque eu leio X-Men desde 75. Eu comprava na Siciliano os gibis desenhados pelo Cockrum e depois o material escrito pelo Claremont e pelo Byrne. Então, eu acompanhei todo esse material. Então, falou diretamente com aquele momento para mim. O que se perdeu nos filmes seguintes. Eu acho assim, o primeiro filme do John McAvoy com os X-Men nos anos 60, sim. Esse eu ainda achei também... Primeira classe. A primeira classe. Eu achei muito bom. Achei o título brasileiro péssimo, mas o filme sensacional. Eu acho que também garantia isso. Mas os seguintes também começaram a se perder. E eu acho que se perderam porque os X-Men, nos quadrinhos, também se perderam. Demais, né? E assim, surgiu uma legião de personagens e todos eles muito parecidos. E foi muito difícil fazer histórias com eles e é uma enrascada até hoje. Né? Mas na sua própria coluna você dizia isso, né? O problema é que os caras foram criando personagens para ganhar royalties, né? Exatamente. E aí vão fazendo o personagem e fica escapando, servindo... É como se fosse um restaurante que servisse o mesmo prato no café da manhã, no almoço, no jantar. Quer dizer, e tentando fazer variações, né? Essa linguiça agora invertida, agora a linguiça de ponta cabeça. Assim por diante. E o Homem-Aranha, do Tobey Maguire? Eu gostei muito. Eu gostei muito dos 2 primeiros, o terceiro não. Acho que ele é um filme com muita barriga. Traz muitos elementos bacanas do Aranha, mas eu não acho que foi o problema do que eles trouxeram. Foi a maneira como eles alinhavaram o roteiro. O roteiro é muito lento, o roteiro é cheio de momentos de caída, né? Muito importante, muito significativo. Mas os 2 primeiros Homem-Aranhas foram excelentes. O 2, cara, eu assisto ele até hoje. Não há dúvida. Vou confessar uma coisa pra você, que você é dos meus. Todas as vezes que tá passando Homem-Aranha 2 e a Tia May faz aquele discurso pro Peter, que o menininho tá arrumando lá, que precisa de herói, cara, o cara chora. Não, mas é verdade. Na verdade, transpuseram o Stan Lee para dentro daquilo, né? Quase sem filtro. Então, acho que foi bem interessante. E o material da Marvel, propriamente dito, do Marvel Studios, eu acho que foi genial. Vamos começar, então. Homem de Ferro. O primeiro Homem de Ferro é sensacional. Eu estava abestalhado quando eu vi aquilo, quando eu vi as cenas. Eu tinha ficado apreensivo, né? Como se fosse importante eu ficar apreensivo. Mas eu tinha ficado apreensivo com a escolha do ator, mas, cara, sensacional, né? Hoje em dia você não consegue conceber e a maneira como ele... E uma coisa interessante, porque para mim é o seguinte, eu sempre achei o Homem de Ferro um personagem muito chato, muito difícil de trabalhar e eu acho que pouca gente conseguiu fazer trabalho decente com ele. David Michelin foi um deles. Nos anos 80 teve um material bom, mas o Homem de Ferro sempre teve
Sempre foi muito ruim. O Stan não conseguiu fazer nada bom com ele, não gostava. E eu fiquei preocupado também, falando, pô, vai começar justamente com esse cara chato? Bom, eles conseguiram mostrar para mim aquilo que eu já havia dito várias vezes, né? Não existe personagem ruim, existe gente que não sabe trabalhar com esse personagem. Eu acho que a personalidade do Tony Stark que eles levaram para a tela tem mais a ver com o Ultimate, aquele Tony Stark mais... Sim. Do que Sim. O tradicional, ele é chato mesmo, né, cara? Porque o tradicional é uma coisa assim, ele é industrial, ele é um cara famoso, ele é rico, não sei o quê. Pô, ele tem que ser um pouco garganta, ele tem que ser estufado, ele tem que ser um sujeito mais convencido. E conseguiram fazer isso com uma certa leveza. Então, ele deixa de ser um cara antipático e consegue fazer isso com uma leveza que foi fundamental. E aí carregou todo o filme, né? Todo o filme não, toda a franquia de filmes da Marvel. Eu acho que, na verdade, esse primeiro momento foi muito importante. O Thor eu gostei dos 3 filmes. Eu gostei do primeiro, não tanto do segundo, mas ainda assim gostei. E por mais incrível que pareça, eu adorei Thor Ragnarok. Todo mundo fala, ai, porque é muita piadinha, não sei o quê. Não. Olha, quem quer dor de barriga vai tomar lactopurga. Eu quero uma coisa divertida. E eu gostei demais. Eu achei bem alinhavado, achei trabalhar, colocou elementos da história do Hulk também, que são fundamentais. Interessante, né? Como eles colocaram, né? E o Capitão América também, eu achei... É um dos personagens que eu mais gosto. Um personagem que ele é feito para ser detestado por todo mundo que não nasceu nos Estados Unidos. E quando ele tem histórias boas, você até esquece que ele está vestindo a bandeira americana. Então, é um personagem que eu acho muito, muito simpático. Eu acho que ele foi bem retratado no cinema. A noção foi muito legal. A única coisa que eu lamento é que eles reduziram a participação dele na guerra a combater a Hydra. E eu gostaria de pelo menos terem deixado possibilidade para se fazer futuramente histórias do personagem durante a Segunda Guerra Mundial. O filme não tinha 5 horas, né? Ele tinha 2 horas e meia. O Capitão América, o primeiro Vingador, concordo plenamente com você. Ele traz o Capitão América puro, né, cara? Ele exatamente. O Chris Evans, aquela parte que ele tá conversando com o... Não, e assim, que ator, né? O Chris Evans, ele fez o Tocha Humana completamente diferente, uma personalidade de outra, totalmente diferente, né? Muito mais a lá Tony Stark, né? Sim. E depois ele me cria esse Capitão América tão palpável, né? Tão reconhecível. O irmão mais velho, né? Exatamente. E o Hulk, do Edward Norton, que faz parte do universo. Eu gostei muito. O primeiro eu não gostei. Agora, o do Edward Norton eu gostei, achei legal. Inclusive, o momento na favela, no Brasil. Achei bem bacana. Uma pena que não colocaram um brasileiro para ser o sujeito que enfrenta ele, o antagonista dele. E aí tiveram que fazer uma dublagem meio marreta, né? Nossa Senhora. Aqui no Brasil. Porque o original estava péssimo, né? Não tinha brasileiro. Mas eu gostei muito, achei bem interessante. E depois, quando ele entrou para os Vingadores, a coisa foi bem diferente, né? Bem diferente, não. Seguiu também esse pique, né? Eu achei uma pena o Norton não participar, mas eu fiquei muito contente com o resultado. E os Vingadores, o primeiro? Sou tiete, né? Assisti 5 vezes. Então eu pensei que não fosse só eu. Não, pelo amor de Deus, aquilo lá. E eu dei pulinhos na cena do segundo filme, que todos eles aparecem em câmera lenta. Eu fiquei lá que nem uma tiete. Em volta, né? No prédio. Chegando. Nossa, quadrinho puro, né, cara? Do John Buscema. Aquilo lá, né? Cara, eu achei fantástico, cara. O segundo, eu já não sei se você concorda. Não, deu uma caída, mas os 2 últimos, nossa, é uma coisa... A sensação que eu tinha é que é como se eu estivesse traduzindo de novo a saga de Thanos.
né? Quando eu traduzi para o Grandes Heróis Marvel. Grandes Heróis Marvel 1. 82. Então, eu Cara, estava bestificado. o Guerra Infinita é uma aula de roteiro, né? Não, completa. Os roteiros de cinema, eles estão muito bem elaborados, muito bem encaixados, né? Evidentemente, se você assiste 500 vezes, você acaba pegando umas pisadas na bola, mas, nossa, são detalhes. Eu acho que é... E, assim... E atores espetaculares, né? O Ruffalo como Hulk, pelo amor de Deus. Eu estava ouvindo um comentário do Kevin Feige, Jota. Ele falou assim, que ele se baseia muito no que a DC fez no Super-Homem de 78. De você pegar atores fantásticos como coadjuvantes. Sim, você exato. Cria um Tommy Lee Jones, Jeff Bridges, você vai pegando Michael Douglas, uma coisa assim, eles foram juntando, né, cara? Eu acho assim, no caso do Superman, eles colocaram até o Marlon Brando, né? E o Marlon Brando fazendo uma atuaçãozinha bem... né, no piloto automático. Mas, cara, o restante do elenco tava tinindo, os atores eram espetaculares. Eu acho que, na verdade, muito se deve por você ter. Hoje em dia você não consegue conceber uma Viúva Negra que não seja a Scarlett Johansson. Não tem. Né? Ou um Thor que não seja o Hemsworth. Colocaram um monte de feras para trabalhar nesses filmes. Agora, eles puderam fazer isso porque, de uma hora para outra, isso começou a dar dinheiro, né? Então eles tinham... o Faz-me Rir. Faz-me Rir. Agora vamos para a DC. Lanterna Verde. Não, Lanterna Verde é uma pena, né, cara? Eu achei o ator perfeito, a atuação dele perfeita, mas, pelo amor de Deus, a história é um reme-reme que não dá para suportar, né? O roteiro, né, Jota? O roteiro, não tem consistência nenhuma. E e no final, assim, aquele monte de efeitos colaterais fica parecendo uma festa junina, né? Fogo de artifício, luzezinha. Super-Homem Homem de Aço. Pois não. Eu gostei muito do Super-Homem Homem de Aço. Apesar deles darem um ar de Cavaleiro das Trevas e mais depressivo, que eu não gosto, eu prefiro um Super-Homem mais luminoso, a história foi interessante. Só que aí você percebe que quando eles tentaram repetir a dose, ficou excessivo, né? O Origem da Justiça Eu ia te perguntar agora, o que você acha? Não, é muito arrastado, né? É muito arrastado, é tudo muito escuro, os dois personagens acabam sendo muito parecidos, dois personagens angustiadíssimos, sabe? Quando devia ter um certo contraponto que não apareceu nesse filme, né? E culminou com a Liga da Justiça, que é uma pena, né? Um desperdício de celuloide, né? Ainda não se desperdiçou celuloide porque não se usa mais, é digital, mas é um desperdício de pixel, né? Por falar em Liga, o que você acha agora dessa versão do Zack Snyder? Eu não vi ainda. Não, mas o que você acha da ideia de fazer? O que você acha que vai virar? Fazer? Eu não acho que vai ser muito diferente. O que talvez aconteça, ela vai ser mais demorada, vai ser mais arrastada e talvez um pouco mais sombria, o que era uma coisa que me desagradava muito me desagradou muito no filme. Essa sequência, eu acho que funciona muito bem em algumas coisas, funcionou mais ou menos em Watchmen, mas esse visual, essa luz, essa fotografia não me agrada nos filmes de super-herói. Jota, eu percebo uma coisa. Estou analisando o que você está falando. Vamos ver se eu captei sua ideia. Pelo que eu percebi, você acha, por exemplo, que a DC ela tem que ser mais iluminada, não é isso? A DC não... Super-Homem, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde... Eu acho que os personagens deles são mais luminosos, mas eu acho que histórias de super-heróis têm que ser mais luminosas. Sabe? Você pode, às vezes, baixar um pouco o tom para você acrescentar um aperitivo na história. Assim como a gente estava falando do realismo, né? Antes sobre o realismo. Mas você não pode exagerar, você não pode transformar. Nós não estamos... Não é Nietzsche que está lá. Entendeu? É coisa muito... Você tá... É uma diversão. E você tem que respeitar isso. Quem vai assistir história de super-heróis está esperando isso.
A história, e o material da DC não tem respeitado. E eu tenho receio de que isso aconteça mais vezes. Nem Aquaman? Você acha que não respeitou o Aquaman? O Aquaman, ele é um ponto fora da curva. O que me incomodou no Aquaman não foi isso. O que me incomodou no Aquaman é a sucessão de procurar MacGuffin, né? Muitas situações, vamos procurar isso, vamos procurar aquilo, cenários mudando. Olha, vamos ver agora. Olha, se esse cenário aqui é mais estrombótico, mais escalafobético do que o anterior. Os efeitos especiais agora são mais. Então, acho que isso atrapalhou, foi muito excessivo. Mas eu acho um filme muito mais digestivo do que os outros. A Mulher Maravilha também. Sim, Mulher Maravilha, gostei. Inclusive, ela na Origem da Justiça, ela foi quem levantou o filme muitas vezes, né? Onde ela aparecia, onde a personagem aparecia, ela puxava os ânimos. E o filme dela, eu estou com muita expectativa para esse próximo filme dela de 1984, justamente por isso. Mas são pontos fora da curva. O Aquaman e a Mulher Maravilha. E o Shazam? Capitão Marvel, né? Capitão Marvel, verdade. Mas o Shazam, ele me pareceu mais uma sessão da tarde. Então, é interessante, é um filme um bom roteirinho interessante, divertidinho, mas, puxa vida, é isso, né? Foi essa a sensação que eu tive. Eu fiquei frustrado. Eu não fiquei irritado, porque eu já estava aguardando algo desse tipo, pelo que era divulgado, e eles haviam deixado claro qual ia ser a proposta, mais ou menos. Então eu não fiquei frustrado, mas eu achei uma pena. Eu acho que tinha mais coisas a se fazer com o personagem. E eu não gosto da ideia da família Marvel como ela é feita hoje em dia, que foi levada para o cinema. Foge muito do cânone, né? Eu gosto das histórias do Capitão Marvel bem levinhas, mas eu achei com muitos clichês, sabe? O garoto abandonado, papai e mamãe, a amizade entre os irmãos, alguns personagens. O Capitão Marvel Júnior, aquele ator faz o mesmo personagem, seja lá qual personagem ele interpreta. Me deixou descontente. Mas é um filme que eu assistiria de novo, diferente de outros da DC. Eu não chego nem perto. Por exemplo, Origem da Justiça. Não tive coragem de assistir de novo. Não tenho pique para ver. Mas, Jota, mas a solução do filme era a Marta. Pois é, cara. Estava ali todo momento. Não, você fazer essa que é uma questão, você fazer uma coisa tão densa, com personagens sofrendo, com envolvimentos, a coisa crescendo, e se resolve de uma maneira tão fácil assim. Então, que coincidência, mamãe chamava a Marta, tua mamãe também chamava a Marta. Agora somos melhores amigos. Somos melhores amigos. Tem minha opinião pessoal sobre isso, mas como eu não sou entrevistado, eu tenho os vídeos no canal se o pessoal quiser, né? E qual que você acha, Jota, que vai ser o futuro da Marvel e o futuro da DC? Agora, sem esses personagens, sem o Downey Jr. e a DC com a Mulher Maravilha e o Pattinson como Batman. Olha, da DC eu ponho o pé atrás. Fico receoso e espero para ver. Eu tenho boa expectativa com a Mulher Maravilha, porque eu já tive uma boa impressão do filme anterior, gostei da atriz nas atuações dela. O Batman é um incógnito também. Então eu vou esperar para ver e dar a minha opinião. Agora, eu tenho boas expectativas em relação ao material da Marvel. Eu gostei do que eles fizeram, das soluções que eles bolaram, eles conseguiram se safar de umas enrascadas bem complicadas. Então, a minha expectativa é boa. Tenho muito receio de que eles cometam os erros, mas acho que não, porque são equipes diferentes, os erros do material de seriados da Netflix. O único seriado que eu acho que dá para assistir é o do Demolidor. O primeiro. Uhum. Eu tive dificuldade para assistir a segunda temporada. E os outros, eu não sei se é porque eles precisavam fazer histórias muito compridas para dar 10 episódios, mas eles têm umas barrigas enormes no filme. Esse é um receio que eu tenho. Eu suponho que agora vai estar tudo sob um guarda-chuva só, e esse guarda-chuva está sob
a batuta da franquia que veio até hoje, né? Você gostou de Agentes da S.H.I.E.L.D.? Os Agentes da S.H.I.E.L.D., alguns episódios eu gosto, mas eu tenho que assistir, parar, volto a assistir meses depois. Alguns episódios demoram para passar e é muita conversa. Eu não suporto história de super-heróis com conversa. Muito bate-papo, muito blá, 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 sabe? Parece novela da Globo. Eu não é conversa, toquem heads. Eu acho muito chato. E foi um dos problemas do Agentes da S.H.I.E.L.D. foi exatamente isso. E eu ainda não terminei de ver. Como também não terminei de ver Flash. Ainda não? Também, não, porque... E o Arqueiro Verde, pelo amor de Deus, né? Conta a mesma história, toda a edição, todo o seriado, toda a temporada. Inventa e aquele ator que parece o cigano, o Igor, né? A expressividade. Pelo amor de Deus. Eu queria saber a sua opinião, não sei se você concorda comigo, que uma das melhores adaptações fora dos quadrinhos seriam as séries do Bruce Timm. Né? Sim, não, isso não há dúvida. O melhor Batman da Liga da Justiça. Na verdade, mas esse eu considero um dos melhores Batman. Eu acho assim, porque você pega aqueles desenhos do Batman, você pega a consistência, você não tinha episódios ruins, você tinha vários episódios excelentes, mas uma média boa de episódios bastante sólidos, muito robustos, o tempo todo, uma consistência muito boa, coisa que dificilmente a gente vê em material do Batman. Uhum. Batman é de um sobe e desce que chega a ser intolerável. Você pega anos que o personagem está intragável, as histórias são insuportáveis. Você tem picos excelentes. Agora, essa consistência que você teve com o material do Bruce Timm, você não tem. Cara, a Liga da Justiça é uma coisa fantástica. Uma vez você escreveu numa das suas colunas, falou assim, eu gosto quando você estava falando aqueles horrorosos anos 90 e surgindo novos roteiristas que despem os acessórios. Eles colocam o personagem... exato. E o Bruce Timm faz isso, né? Faz exatamente isso. Ele fez isso em todo o material dele. O material dele do Super-Homem também, foi muito bom. Eu acho que não está no nível do Batman da Liga da Justiça, mas, poxa, você fala, tá um trabalho consistente de gente que sabe fazer as coisas, que oferece algo, cumpre as expectativas, mesmo que não fuja, que não ultrapasse, mas tá lá, nunca tem coisa de nível ruim. Por que a DC não chamou o Bruce Timm, né, cara? Pois fazer várias vezes. Não, com certeza, imagina. Bota o cara pelo menos como roteirista, né? Jota, você tem alguma recomendação para fazer em relação à animação, cinema, que você fala assim, não, esse vale a pena por isso? Não, acho que o que eu considero que vale a pena, eu acabei citando. Tá? Eu acho que os 2 primeiros filmes do Christopher Reeves, eles têm que ser vistos. Eles são um suco de mitologia de super-herói. Agora, os outros também, que eu citei, eu acho que são todos obrigatórios. Esquecemos de falar do Doutor Estranho, cara. E do Doutor Estranho Doutor Estranho é muito bom. Aquele ator é fantástico, né? O ator é fantástico. Eles conseguiram colocar o Steve Ditko lá dentro. O espírito do Ditko estava lá. Não só na retratação física da dimensão do Dormammu, o espírito místico do personagem, né? Toda a estranheza, tudo aquilo. Muito, muito bom, um grande filme. E eu gostei dos 2 filmes do Aranha. Tom Holland. Do Tom Holland. Eu achei sensacionais. Eu gostei, na verdade, eu gostei dos 3 Homens-Aranhas. Garfield também. Garfield também. Cada um deles levou uma perspectiva do herói. O Holland, ele pega uma parte mais leve e menos angustiada. Já os primeiros filmes, eles já são mais um personagem um pouco mais sofrido, mais sentindo mais. Mas isso também está no Aranha. E o Garfield, eu fiquei satisfeito. Gostei muito da abordagem e do relacionamento dele com a Gwen. Achei bem interessante. Sim. E é óbvio, a gente não falou, mas
O Spider-Verse, esse sim. Isso é show, hein? Agora eu lembrei. Esse é obrigatório. Esse é para ler, para tomar nota, para assistir de novo, para ver pedaços, ver ao contrário. Esse filme é espetacular. Cara, não tem ninguém que fala assim, não, isso aí é ruim. Eu não conheço ninguém que tenha. É sensacional esse filme. Esse filme tem tudo. Ele é o que eu gostaria de ser quando crescer. E você falou uma coisa, olha só como é que é bom a gente trocar ideia, né? Porque o Aranha do Tobey Maguire, ele pega aquela coisa do nerd sofrido, o cara que se dá mal, o azarado, que perde o emprego. O Garfield pega aquele piadista que está enfrentando os vilões, que tira sarro nos vilões. Ele tem. E o Holland é aquele frescor, é um menino da ingenuidade, né? Tudo, exato. né, cara? Verdade. Eu acho, por isso eu gosto de todos os filmes do Aranha, menos do terceiro filme do Maguire, do Tobey Maguire, que eu acho que deu eles pisaram demais. Mas os outros, eu fico muito satisfeito. Gostei da atuação dos atores, dos vilões, achei eles muito bem representados. O Dr. Octopus, ele para sempre vai ser. Nossa, cara, demais, né? Demais. Não dá para imaginar outra situação. Aquela cena do trem é um negócio que não dá para esquecer. Né? Muito show, cara. Tá marcado. Né? A gente pôde ver tudo isso, né, Jota? Ler o gibi e nós somos privilegiados, né? E eu falei até de cinema, que eu não sou um... mas aqui eu também não sou expert, não. Aqui a gente é fã, cara. Você tá falando que foi sócio do Omelete e eu acompanho uma frase do Érico Borgo que eu acho fantástica, que virou meme. Sou fã, quero service. É o problema do fanservice, cara. Eu sou fã, quero service. Mas não tô falando que é um problema, eu falei que tem demais. Você lembra que ele disse isso? Ele falia isso. Pra que fanservice? Sou fã, quero service. E a gente é fã, cara, a gente com quer certeza. mesmo. É o Borgo escrito e cuspido escarrado. Você já viu essa frase dele? Claro. Cara, é muito engraçado. Então é isso aí. Queria que você desse um recado. Você já disse alguns filmes, né? E você tem algumas recomendações de séries? Pode ser não ser de super-herói também, viu, Jota? Eu vou dar uma de super-heróis Boys. Essa é de super-heróis mesmo, inclusive de acordo com os meus critérios. Eu fiquei muito contente com o resultado. As duas temporadas. Então assistam, Boys. Se pudesse, eu ficaria aqui mais horas e horas conversando. E eu espero que seja a primeira de muitas, viu, Jota? Que vocês dê aqui seu brilho aqui, sua presença para o nosso Super Tribo. Inventa pretexto que eu apareço. Olha que eu invento. Vai ter muitos, hein? Qualquer coisa. A gente não falou 1/3 do que a gente poderia falar, né? Verdade. Eu gostaria de agradecer a presença do Jota, a sua disponibilidade. A gente fica muito feliz e honrado. Vai ser, sim, a primeira de muitas, espero. E é isso aí, Tribal. Com pandemia ou sem pandemia, nos acompanhe pelas redes sociais, curtam o vídeo, se inscreva no canal, acompanhe o trabalho do Jota. Né, Jota? Aqueles que não leram ainda, vão ler aqueles gibis antigos. Se você achar no sebo, procura lá no finalzinho, ó. Como é que é? João Paulo LD Martins. LD Martins. É isso aí, Tribal. Não se esqueça, somos todos da mesma tribo. Abração.